Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 29. Vamos iniciar nosso estudo sobre quadriláteros. Nas últimas aulas, a gente conversou um pouquinho sobre os triângulos, né? A gente definiu algumas classificações. Para os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, ou de acordo com a medida dos lados, né? Quantidade de lado, aí é definir um polígono. Então, de acordo com as medidas dos lados, né? Se ele tiver dois lados de mesma medida, vai ser um triângulo isósceles. Se ele tiver os três lados com a mesma medida, vai ser um triângulo equilátero. E se ele tiver os três lados com medidas diferentes, ele vai ser um triângulo escaleno. E a gente também classificou ele segundo a medida dos ângulos internos. Se ele tem os três ângulos menores que 90 graus, ou seja, três ângulos agudos, ele vai ser um triângulo acutângulo. Se ele tiver um dos ângulos 90 graus, porque só pode ser um, se tiver dois, ele não vai fechar. Tem um ângulo de 90 aqui. Se eu coloco outro ângulo de 90, eu só posso usar três lados, então ele não fecha. Então ele pode ter três ângulos agudos, triângulo acutângulo. Um ângulo reto e um apenas, triângulo retângulo. Ou um ângulo obtuso, obtusângulo. Bom, é muito comum na matemática classificarmos alguns elementos, principalmente quando a gente trata de geometria, que essa questão de quadriláteros, de polígonos, está dentro da geometria. Hoje nós vamos classificar os quadriláteros. Mas para a gente classificar os quadriláteros, a gente vai conversar primeiramente sobre o que é a classificação entre isso, o que é classificar um termo, e vamos iniciar também um pouquinho de conversa sobre grupos. Vocês vão se aprofundar muito mais nesse tema daqui a alguns anos. Estabelecendo classificações. É muito comum a gente classificar elementos mais variados grupos, certo? Por exemplo, nos animais. Os animais eles são classificados em mamíferos, são classificados em aves, répteis. Aí se eu pego só os mamíferos, eu tenho eles classificados em os primatas, a gente tem os felinos, a gente tem os caninos, enfim, são outras classificações. Então, dentro de um tipo de classificação, eu posso ter outros tipos de classificação. E nós vamos usar isso para classificar os quadriláteros. Isso aqui é um conceito muito importante, tá? Então, lembre-se, dentro de uma classificação, eu posso ter outros tipos de classificação. Vamos entender melhor o que é essa classificação, o que é classificar. Para a gente classificar alguma coisa, a gente vai classificar um monte de elementos em grupos, a gente tem que definir uma característica em especial. Por exemplo, quatro patas. Vamos aqui na questão de animais, é mais fácil para vocês enxergarem. Tem quatro patas. Pode ser um gato, cachorro tá dentro. Enfim, aí um pato eu já não posso colocar aqui nesse grupo. Entende? O pato tem duas patas. Bom, então a gente define uma característica ou várias características que esse determinado grupo tem que ter. Olha aqui esse exemplo. Nós temos esses 6 animais. A gente pode classificar eles como um grupo terrestre. É uma espécie de grupo. Qual a característica? Que ele seja um animal de terra, um animal terrestre. Então a gente pode pegar o panda. Desses 6 aqui é o panda, a onça, o avestruz e o gato. São terrestres. Então, no meu grupo terrestres, eu tenho esses 4 animais. No grupo aquático, são aqueles que
vivem na água, no mar, no lago, enfim. Nesse grupo nós temos o golfinho e o cavalo marinho. Então, terrestres são aqueles 4, aquático, esses 2 o que eles têm em comum? Os terrestres vivem na terra, os aquáticos vivem no mar. Isso é uma forma de classificação. Agora, vamos para aves. Como que a gente define uma ave? Geralmente, ela vai ter um bico. Tem bico, a gente define como com algumas características. Por exemplo, bico, tem asas, não necessariamente voa, ok? Há aves que têm asas, mas não voam. Vocês podem consultar o professor de biologia de vocês. Então, geralmente tem bico, anda em 2 patas, tem asas. Essas são as características das aves. Algumas, né? Tem outras. Que no caso seria só o meu avestruz. E felinos? O que caracteriza um felino? Anda em 4 patas, tem... Você pode observar que a feição deles, do rosto deles é semelhante, né? Eu sinceramente não sei muitas características específicas do felino. Consulto o professor de biologia. Mas o objetivo aqui mesmo, gente, é vocês perceberem que quando eu defino um grupo, eu tenho que definir as características que esse grupo vai ter, que cada elemento dentro desse grupo tem que ter essas características. Se ele não tem essas características, ele está fora. É o que a gente fala na matemática, pertence ou não pertence. Por exemplo, tem o grupo dos felinos. O gato pertence a esse grupo. Porém, o golfinho não. O panda não pertence ao grupo dos felinos. No grupo dos aquáticos, o golfinho pertence ao grupo dos aquáticos. O avestruz não. Entende? Então, são essas as separações que nós temos. Nós temos que definir. Okay? Pertence, não pertence. São as condições de um elemento em relação a um grupo. Certo? Vocês vão aprofundar mais para frente. Então, pertence ou não pertence. Quando determinados os grupos, quando a gente determina o grupo, já criei, o meu grupo vai ser esse, com essas características. Um elemento ele pode pertencer a esse grupo ou não, como eu acabei de falar. Ele pertence a um grupo, então ele tem as características. Se ele não pertence ao grupo, uma ou todas ou mais de uma característica, esse elemento não tem, portanto ele não faz parte do grupo, certo? Mas ele possui, não sei, o meu grupo tem 10 características. Para o elemento do grupo ele tem 10 características. Aí eu estou analisando um elemento que tem 9 características. Nossa, mas Sol não tem uma só de 10. Não pertence, ok? Para ele pertencer ao grupo, principalmente na matemática, ele tem que ter todas as características, ok? Bom, como eu já comentei, nós podemos ter subgrupos dentro de um grupo. O que é isso? É como eu já comentei. Pega o grupo dos felinos, ok? É aquele lá que nós já definimos. Dentro dos felinos, a gente pode ter os tigres, a gente pode ter os leões, a gente pode ter os gatos. E observem que os gatos também formam um outro tipo de grupo. Dentro dos gatos nós podemos separar eles por raças. Pode ter o gato siamês, o gato persa, o gato esfinx. Enfim, gatos têm várias raças. Portanto, o grupo, os gatos que formam um grupo, eles também estão dentro do grupo dos felinos. Então, posso dizer que todo gato é um felino? Posso. Posso dizer que todo felino
é um gato? Não posso. Por quê? O grupo de felinos é o grupo maior, onde os gatos estão lá dentro. Entende? Então, a gente tem o grupo dos felinos e o grupo dos gatos lá dentro. Então, ó, observa aqui, ó. Eu tenho um pouquinho aqui, só que eu tenho muitos outros ainda lá dentro. Então, eu não posso dizer que todo felino é um gato. Um exemplo, o leão não é um gato, mas ele é um felino. Agora, um gato siamês é um gato, é um felino, é um felino. Outro exemplo, um guepardo. Guepardo é um felino, está dentro do grupo dos felinos. Só que ele não é um gato, ok? Então, nós temos o que a gente chama de, na matemática, de estar contido. Um grupo pode estar contido dentro de outro. Então, se um elemento está dentro desse menor, ele também está dentro do maior. Isso vai ser muito importante quando a gente for definir características dos quadriláteros, tá? Então, aqui, ó, conheçam agora o diagrama de Venn. Vocês vão estudar isso muito mais lá no 8º, 9º ano. Ó, como eu falei, os felinos são animais terrestres, por isso eles estão dentro, todo o círculo felino está dentro do círculo terrestre. Os felinos também são mamíferos, por isso todos os felinos, ó, tá dentro do círculo dos mamíferos. E todos eles são animais, por isso eles estão dentro do grupo dos animais, certo? Quando a gente vai classificar na matemática, como nós já vimos, a gente já classificou os triângulos, a gente pode classificar os números também, como naturais, inteiros, par, ímpar. Vamos classificar um pouquinho os quadriláteros como uma introdução para a nossa próxima aula. De que maneira eu posso classificar esses quadriláteros? Eu posso considerar eles como tendo um ângulo reto, certo? Bom, tem pelo menos um ângulo reto, então nesse grupo eu colocaria o 4 e o 3. Outra classificação, tem pelo menos um par de lados paralelos. Par de lado paralelo eu tenho esse aqui, o número 1. Ele tem 2 paralelos. Eu falei pelo menos. Então posso colocar o 3, que também tem lados paralelos. O 2, que tem lados paralelos. E o 4 não pertenceria a esse grupo. Ok? Então nós podemos definir alguma outra classificação. Vejamos. Dois pares de lados paralelos, só teria o 1 nesse grupo. Nós já estudamos algumas classificações de quadriláteros. Convexo, regular, certo? Que valem para polígonos, mas a gente pode trazer só para os quadriláteros também. Um quadrilátero convexo. Todos eles são. Quadrilátero regular, apenas o 3 seria regular, certo? Bom, resumindo, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós vamos definir vamos definir melhor o que são os quadriláteros. Vamos conhecer uma nova classificação apenas para os quadriláteros, que possuem algumas características em comum, e dessas características nós vamos trazer algumas pequenas propriedades. Então, até a nossa próxima aula, pessoal. Bons estudos em casa.